Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução assistida. Quem vai estar aqui conosco ao longo desta semana é a doutora Maria Cristina Biazotti, médica ginecologista, PhD em reprodução humana. Doutora, a reprodução assistida, quando que ela é indicada? A reprodução assistida, o principal papel é auxiliar na solução dos problemas de um casal infértil. E o interesse é facilitar a procriação. E o que vem a ser a reprodução assistida? A reprodução assistida é quando o casal infértil, vamos considerar o que seria um casal infértil, é aquele casal que tem pelo menos 1 ano de vida sexual ativa, sem o uso de método anticoncepcional. Esse casal procura o profissional e esse profissional pode fazer desde um tratamento clínico até uma técnica. Dentre as técnicas de reprodução assistida, a gente pode citar aqui hoje a inseminação artificial, a fertilização in vitro convencional e a injeção intracitoplasmática. Na investigação de um casal infértil, você pode pensar no problema genético, hormonal, imunológico, infeccioso ou em um problema canalicular. Cabe ao profissional, cabe ao especialista investigar o casal e entender o que está acontecendo, qual é a etiologia do problema daquele casal. Bastante importante focar no fator masculino, que nos 40% dos problemas de um casal infértil é o fator masculino. Doutora, com a evolução da medicina, o que vem sendo empregado hoje neste setor? Várias são as técnicas e vários são os avanços que acontecem dia a dia na área de reprodução assistida. Acredito que um dos principais é o congelamento dos óvulos. O congelamento dos óvulos, o avanço das técnicas e a segurança do profissional na utilização da técnica de congelamento permitiu que as mulheres que adiam a gravidez, as profissionais, as mulheres que se dedicam ao trabalho antes de pensar na maternidade, elas têm a possibilidade de congelar os óvulos na idade reprodutiva, deixando para que essa gravidez aconteça tardiamente, com o descongelamento desses óvulos. Essas mulheres devem fazer esse procedimento, quando elas têm o interesse de adiar a gravidez, antes dos 35 anos de idade, considerando que após os 35 anos existe uma queda acentuada da qualidade dos oócitos, levando a quase 50% dos oócitos de uma mulher acima de 38 anos são alterados. Obrigado, doutora Maria Cristina Biazotti. Amanhã nós estaremos de volta com mais detalhes sobre a reprodução humana assistida. A entrevista você pode conferir novamente no portal cbncampinas.com.br no link Colunas, que fica bem no alto da página. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução humana assistida. A médica ginecologista, doutora Maria Cristina Biazotti, PhD pela Unicamp e especialização na França em medicina reprodutiva, é a entrevistada desta semana. Doutora, por que o diagnóstico precoce é importante na seleção dos embriões? O diagnóstico genético pré-implantacional é importante, porque ele seleciona embriões saudáveis e impede que casais portadores de alterações genéticas transmitam a doença para os seus filhos. Dessa maneira, os embriões que são anormais não são transferidos para o útero, impedindo que aquele casal tenha uma criança com um problema genético. Doutora, isso significa que casais portadores ou com antecedentes de doenças genéticas estão mais seguros? Certamente. Hoje nós sabemos que a precisão do PGD, que é o Pre-Implantation Genetic Diagnosis, é de uma alta segurança. Ele tem uma precisão mais de 99%, desde que seja realizado por uma equipe multidisciplinar bastante preparada, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista técnico. A técnica de PGD é uma técnica bastante complexa e deve ser realizada por profissionais competentes. Doutora, ainda existem mitos sobre a reprodução humana assistida? Eu acredito que sim, Flávio. Porém, se um casal ele avaliado por um profissional competente e as dúvidas são esclarecidas, as técnicas são destrinchadas, certamente esse casal vai se sentir mais seguro e vai conhecer o assunto e vai minimizar os mitos que eles possam ter.
Tá certo. Então é importante o casal fazer uma investigação antes de iniciar um processo. Sem dúvida, Flávio. Eu acredito ainda que o casal deve procurar um especialista antes mesmo de se querer ter um filho. O casal que vai se casar, por exemplo, faça uma investigação bem feita, tanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista infeccioso, quanto do ponto de vista genético. Algumas doenças, elas são elas são diagnosticadas precocemente e podem ser prevenidas para que ela vá para frente naquela família. Um exemplo seria a talassemia. O que é a talassemia? A talassemia é uma doença que compromete os glóbulos vermelhos. O que acontece? Aquela criança ela tem uma anemia. E essa anemia pode fazer com que ela tenha dificuldades respiratórias, etc. E essa criança deve fazer transfusão sanguínea. Existe a talassemia minor e a talassemia major. Um casal portador de talassemia, uma mulher portadora de talassemia, ela sobrevive muito bem. Porém, se ela tiver a talassemia major, ela vai ter consequências sérias e ela dificilmente vai sobreviver. Então, esse casal deve ser identificado antes, porque um casal portador, ele vai ter uma criança com 25% de chance de ter a talassemia major. Esse casal deve ser investigado precocemente. Obrigado, doutora. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações sobre a reprodução humana assistida. A entrevista você pode conferir novamente no portal cbncampinas.com.br no link Colunas que fica bem no alto da página. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução humana assistida. E quem está aqui conosco é a doutora Maria Cristina Biasotti, que é ginecologista, PhD pela Unicamp e também com especialização na França em medicina reprodutiva. Doutora Maria Cristina, dentro das novas técnicas de reprodução humana assistida estão os empregos de novas drogas? As drogas que utilizamos nos protocolos de indução de ovulação, na verdade, Flávio, a meta é você fazer com que aquela mulher tenha um maior número de óvulos. O interesse é que ela tenha maior número de óvulos, dessa maneira, maior número de embriões e certamente as chances de gravidez aumentam. Então, você usa um estimulante daquele ovário, você usa o mesmo hormônio que a mulher tem quando nasce e a tentativa é fazer com que uma grande população de óvulos responda e você consiga captar esses óvulos. O que tem de novidade? Existem vários protocolos. Alguns protocolos você usa uma maior quantidade de droga, uma menor quantidade de droga, dependendo da idade da paciente, porque a paciente mais jovem ela tem uma resposta maior. E é muito importante que o profissional tenha muito cuidado ao lidar com essas drogas, devido ao risco dessa mulher ter um hiperestímulo ovariano. A principal droga, ultimamente, que nós temos contato, é uma droga que, ao invés de você usar diariamente, um protocolo geralmente leva em torno de 10 dias para que um óvulo saia da imaturidade até a maturidade. Então, nós temos aí 10 dias de estímulo e existe uma droga que você pode usar um dia e ela tem uma validade por 7 dias. Porém, essa droga deve ser usada em determinados casos, porque o manuseio é um pouco mais delicado. Ok, doutora, no caso desse hiperestímulo ovariano, o que pode ocorrer? O risco é alto quando não é bem controlado. A mulher ela pode ter, inclusive, riscos sérios de saúde, né? A gente tem que ter muito cuidado no controle. Então, certamente, quando você começa uma indução de ovulação, você tem que controlar os hormônios dessa mulher, você tem que controlar a condição ovariana através de ultrassonografia. A meta é não deixar com que ela responda de uma maneira muito forte. Em algumas situações, se o ovário responder muito forte, essa mulher deve adiar a transferência de embriões e os óvulos deverão ser congelados, devido ao risco, né, é uma gravidez de risco que essa mulher pode ter se ela transferir embriões na vigência de um hiperestímulo ovariano. Ok. Doutora, dentro da reprodução humana, dentro de todo esse processo da reprodução humana assistida, ela envolve tanto o homem quanto a mulher. Sem dúvida, Flávia, até acho interessante você colocar a questão masculina. O fator masculino, ele deve ser avaliado criteriosamente. Felizmente, nos dias de hoje, a gente já tem um contato com a reprodução humana há muitos anos. E, certamente, no início era muito mais difícil o contato com o homem, né? A gente tinha muito mais acesso à mulher, aos problemas femininos, e o homem era
de uma certa maneira, poupado. É sempre importantíssimo investigar o fator masculino, porque muitos dos problemas são muito simples de serem resolvidos. Às vezes, uma infecção prostática pode levar a uma infertilidade masculina e o casal não conseguir engravidar. Simples assim, não precisa de técnica, né? Então, investigar muito bem o fator masculino. Como eu já disse para você, 40% dos problemas do casal é masculino. Então, investigar, fazer uma análise seminal é simples. Caso tenha alterações seminais, que a gente avalia a forma do espermatozoide, avalia a quantidade de espermatozoide, a concentração de espermatozoides, e a gente avalia se tem sinais de infecção naquele sêmen, e isso tudo é passível de tratamento. Tratamento barato, tratamento clínico, sem necessidade de técnica. Tá certo. Então, por isso, então, a importância de uma equipe multidisciplinar dentro de todo esse processo. Sem dúvida. Obrigado, doutora Maria Cristina Biasotti. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações. E lembrando, a entrevista com a ginecologista pode ser conferida novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas, que fica bem no alto da página. Flávio Botelho para o CBN Saúde. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução humana assistida. E quem está aqui conosco no estúdio da CBN é a doutora Maria Cristina Biasotti, que é PhD pela Unicamp em reprodução humana e também especialista em reprodução Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução humana assistida. Quem está aqui conosco no estúdio é a médica ginecologista, doutora Maria Cristina Biasotti, PhD em reprodução humana pela Unicamp e também com especialização na França em medicina reprodutiva. Doutora Maria Cristina, a investigação genética que permite selecionar os embriões saudáveis e garantir uma gestação segura, ela é demorada? Varia de acordo com o problema genético que está sendo analisado. Em algumas situações, quando você tem que analisar um gene único, você tem, por exemplo, uma fibrose cística, uma talassemia, você tem uma doença que compromete um gene único, nessas situações você tem que investigar a família, investigar o casal, localizar onde é que está, fazer uma sonda específica para aquela família. Então, às vezes, varia aí de acordo com a equipe de geneticista que está trabalhando no assunto com a gente, que nos auxilia, varia aí de 3 a 6 meses. Tá certo. Doutora, e antes, como era feito o diagnóstico dessas patologias, eles só podiam ser feitos durante o pré-natal? Isso. Durante muito tempo, felizmente, a gente tinha o acesso a uma biópsia de vilo corial. Quando você tem o bebê no início da gravidez, 9, 10, 11 semanas, você tira um pedacinho do endométrio, do trofoblasto, desculpa. Trofoblasto é a futura placenta, no início ele se chama trofoblasto. Você faz uma biópsia desse vilo corial, que a gente chama, e manda para o especialista em genética e ele vai nos dar o resultado. Uma outra possibilidade durante o pré-natal é que se faça uma amniocentese, ou seja, tirar o líquido amniótico do bebê depois das 14 semanas. Então, o que a gente tinha até então era essa possibilidade que nos auxiliou durante anos e anos. O PGD já está em atividade desde 1990, quando Verlinsky fez, ele publicou o primeiro bebê nascido após o diagnóstico genético pré-implantacional. Certo. Doutora, e com as novas técnicas, com as técnicas atuais, os riscos para os fetos diminuíram? Sem dúvida, diminuíram, porque você não tem aquela intervenção que você faria no momento da gravidez. Você seleciona o embrião saudável antes da transferência desse embrião para a cavidade uterina. Então, eu volto a dizer para você, Flávio, e para os ouvintes da CBN, é muito importante que esse casal tenha conhecimento. Se ele tiver algum problema, um problema bastante também que choca bastante a gente, é a epidermólise bolhosa, que o nenê nasce com uma deficiência de uma proteína da pele e essa criança forma bolhas no corpo e é muito triste essa situação. Então, esses pais podem ter acesso a uma avaliação do próximo filho para que a criança não nasça com a doença. Obrigado, doutora Maria Cristina Biasotti. Amanhã nós estaremos de volta com mais detalhes. A entrevista com a ginecologista Maria Cristina Biasotti você pode conferir novamente no portal cbncampinas.com.br, no link Colunas que fica bem no alto da página.
Flávio Botelho para o CBN Saúde. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a evolução das técnicas da reprodução humana assistida.